Porque se a gente está incomodando, acho que é um bom sinal. E acho que é necessário a gente incomodar e as pessoas perceberem que nenhuma mudança ela vem sem conflito. A gente tem aqui duas ativistas que trabalham com questões ligadas à raça, gênero, LGBT, questões que em alguns momentos elas se aproximam, em alguns momentos elas se distanciam, mas que eu gosto muito do que a Djamila fala, da questão da interseccionalidade, né, dos movimentos e das causas, ou seja, não existe uma causa específica, a gente tem que trabalhar por uma mudança da sociedade em várias questões. Eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre isso. É um conceito, né, interseccionalidade, que vem sendo pensado por feministas negras já há muito tempo, em que em 89 que ganha um nome mesmo, através da tese de doutorado da Kimberly Crenshaw, que é uma teórica do direito, que é a gente pensar como raça, gênero, opressão de classe se entrecruzam e se combinam, né, gerando diferentes formas de opressão. Pensar que um sujeito não é uma coisa só. Então, no caso das mulheres negras, porque historicamente os movimentos acabavam trabalhando assim, isso é uma questão de gênero, isso é uma questão racial. Para nós que somos mulheres negras, onde é que a gente se encaixava? Né? Então, pensar que a questão racial necessariamente tem que ser uma questão LGBT, porque existem pessoas LGBT negras, assim como o gênero tem que ser uma questão do movimento negro. Eu acho que é esse entendimento de pensar de uma maneira mais ampla e pensando que essas opressões estruturam essa sociedade e não faz sentido a gente combater uma e alimentar a outra, porque a gente não consegue transformar, a gente alimenta a mesma estrutura que muitas vezes a gente diz que a gente está combatendo. E como que um homem branco heterossexual se encaixa nisso? Ou não se encaixa, ou ainda não se encaixa? Na verdade, o homem branco, heterossexual, rico, ele é o topo da pirâmide, né? Quando a gente fala da pirâmide social. Eu acho que precisa, muitas vezes, o entendimento da sociedade que vive, porque as pessoas vivem muito alienadas e alheias ao que acontece e acham que estão em determinados lugares porque são brilhantes ou aqueles privilégios foram providencialmente fixados e não frutos de uma sociedade desigual. Então, acho que falta essa consciência de entender o que significa isso, o que significa uma sociedade desigual como a nossa e a responsabilidade deles também em mudar esse estado de coisas, porque aí parece que é só a gente que tem que falar sobre isso, só nós que temos que discutir isso e as pessoas ficam muitas vezes num lugar muito confortável. Então, a gente vem mesmo trazer narrativas de incômodo, porque as pessoas precisam se incomodar e entender o que significa esse privilégio que vem historicamente, sistematicamente, sendo produzido à base da opressão de outros grupos. Amara, você riu quando a gente falou aqui do papel do homem. Qual a sua percepção? Eu fico pensando, por exemplo, eu sou da literatura e aí eu tenho exemplos ali muito marcantes, né, o quanto o lugar de onde você olha a sociedade impede que você veja algumas questões que estão acontecendo, né? Algumas dores, impede que você sinta, né, algumas urgências que outros grupos colocariam como necessários e sei lá. Então eu fico pensando, por exemplo, um professor que chega e vai falar sobre literatura erótica, né, e ele sequer se dá conta que alguns dos poemas que ele seleciona enquanto corpos de literatura erótica envolvem não erotismo, mas violência sexual, né? Envolvem cenas de estupro, objetificação da mulher, sabe? Ou uma ridicularização da mulher que exerce a sexualidade, né? Então, e tudo isso sendo colocado dentro do campo da literatura erótica ou por outros nomes que eufemizam a questão, né? Ou então, por exemplo, eu estava conversando com a Djamila agora há pouco, né? Escrevem prefácios e críticas sobre o cortiço, né? E o máximo que conseguem falar ali é que o livro, a parte menos palatável dele é a questão do racismo, sabe? E isso é o máximo que conseguem falar sobre o quanto o racismo atravessa aquelas páginas, né? E não conseguem falar absolutamente nada sobre a condição da mulher ali, sobre o quanto aquele livro que foi escrito por um homem branco, sabe, completamente dentro dos padrões, né? E ele escreve isso, escreve para outros homens brancos e parece que ninguém ali consegue se dar conta de detalhes da obra que não são caros, né? O quanto aquela obra, por exemplo, escancara a condição da mulher, a condição precária da mulher, a condição precária da pessoa negra, a condição precária, inclusive, das pessoas negras que tinham conseguido esse estatuto da alforria, né? Então, é super esquisito o quanto
consegue ignorar completamente essas questões que são centrais naquela obra. E por que acontece isso? É uma falta de empatia? É falta realmente, é uma questão de desigualdade, ou seja, esse homem branco, ele não tem contato, né? Portanto, não consegue ver o mundo pelo olhar do diferente dele. Como que vocês analisam isso? Quando eu já entrei em debates sobre essa questão da poesia erótica, né, com esses grandes intelectuais, pensadores, e aí quando você pontua isso, né, você fala, aqui nesse poema aqui está rolando uma cena de estupro, e aí a pessoa te acusa de politicamente correta, né, de ditadura do politicamente correto, sendo que você só está querendo propor um outro olhar sobre aquele material, né, um olhar que não seja conivente com a violência que está sendo perpetrada, porque a gente pode, beleza, acreditar que naquela época o machismo era muito mais impactante do que hoje, né? Mas a gente pode também, mas a gente tem que se perguntar se a gente hoje é capaz de ter uma sensibilidade para ler o machismo que está sendo veiculado por aquele material, né? Ou se a gente continua ainda sendo conivente com o machismo que está sendo dito ali, né? Eu acho que é a questão também de não terem a necessidade de se pensar, né? Então, eles são sujeitos, pessoas, e eles são universal, então eles vão olhar para mim e para a Mara e vão dizer que nós somos específicos, nós somos... Então eles se colocam nesse lugar, nessa construção, porque eles são a norma, então eles não são todo o tempo colocados naquela condição de pensar a sua condição. Eu tenho que pensar minha condição o tempo inteiro, porque as pessoas elas não esquecem que eu sou negra, nos espaços que eu chego, da forma que elas me olham, na forma como a gente é abordada, então a gente sabe, a gente lida o tempo inteiro com isso. Então, eu acho que é isso, essa questão de não ter que se pensar e acha que está num lugar superior, né, inclusive de humanidade. Eu acho que é necessário entrar nesse conflito, pensar a branquitude, por exemplo, como metáfora do poder, o que significa ser branco nessa sociedade. Então, na hora que a gente discute racismo, são relações raciais, mas as pessoas acham que a gente tem que discutir só pelo ponto de vista do negro. E a pessoa branca não discute o que significa ser branco, o que significa ter privilégios, e não se pensa enquanto o sujeito que encarna aquela metáfora do poder. Eu acho que é esse exercício que falta, assim, de se pensar. A Mara falou a questão do politicamente correto, né? A gente está vivendo um momento em que, quando vocês já devem ter passado por isso, você levanta uma questão e fala, ai, não, de novo isso, coisa chata, a gente vai falar de novo, mimimi. E eu tenho uma percepção que isso está ficando mais intenso, assim, um pouco de aversão. O movimento feminista é chato, tem até mulheres se posicionando contra, né? Como vocês analisam isso? Por que isso está acontecendo? Acho que é um conflito que não tinha como não acontecer, né? Acho que a partir do momento que as vozes que historicamente foram silenciadas começam a fazer frente a isso, claro que quem está no poder vai se incomodar para manter as coisas como estão. Tem um lado positivo disso tudo, eu acho. Que se a gente está incomodando, eu acho que é um bom sinal. E acho que é necessário a gente incomodar e as pessoas perceberem que nenhuma mudança ela vem sem conflito. É necessário esse conflito. Então, e a gente assumir, né, como diz a Melinha Teles, que é uma grande feminista, que ser feminista é assumir uma postura incômoda, né, de um grupo que historicamente vem sendo vilipendiado e está ali lutando por direito à humanidade. É aquele grupo não quer perder os seus privilégios, se sente ameaçado nesse sentido, porque quer se manter naquela posição confortável. Eu acho que a gente precisa perder o medo disso. Então, às vezes as pessoas ficam, às vezes eu tenho até medo de falar que eu sou feminista, porque as pessoas me olham assim. Não, a gente tem que dizer que a gente é feminista, inclusive de humanizar as feministas, que a gente, sei lá, não é uma mulher, um robô com 5 pernas, sabe? São pessoas comuns e que lutam por uma sociedade mais justa, né? E entendendo também que mesmo entre nós feministas não há um discurso único, não é um movimento homogêneo, há muitas diferenças entre nós, há muitas divergências, inclusive, não necessariamente a gente vai concordar com todas as feministas, muito pelo contrário, tem vertentes, inclusive, a gente discorda e muito, então acho que é importante também entender que entre nós não é algo homogêneo, né? A gente também tem as nossas diferenças. E eu fico pensando, inclusive, o quanto tentam engessar essa categoria do politicamente correto. Eu acho essa expressão terrível, na verdade, né? Eu não gosto muito dessa ideia do politicamente correto. Eu gosto de pensar uma linguagem que não violente grupos que estão à margem, ou que foram colocados à margem, ou que estão sendo empurrados para esses lugares, ou que estão sendo mantidos embaixo do tapete, né? Então, o fato de hoje
A gente ser capaz de olhar para aqueles filmes, aquelas comédias dos anos 80, 90 e não ser mais capaz de rir daqueles filmes, né, é muito revelador de quanto essa verdade esse outro olhar que os movimentos sociais estão trazendo está tendo uma penetração na sociedade como um todo, né? Então, apareceu um Didi Mocó falando que hoje já não pode mais fazer piada com todo mundo, como fazia nos anos 80, né? E que ali todo mundo ria, todo mundo achava divertido, né? Isso é significativo de uma sociedade que vai se dando conta de que a linguagem ela tem um poder de violentar e de manter grupos à margem e de jogar grupos para debaixo do tapete. Então, a linguagem tem poder, né? E cobrar que as pessoas que usam da linguagem sejam responsáveis por aquilo com que dizem, né, é um mínimo. Tem a questão delas não quererem lidar com o incômodo, né? Eu percebo isso, porque aí falam que é censura, imagina. Não querem repensar a própria fala. Não querem repensar a própria fala. Não existe nenhum movimento social que tem poder de censurar ninguém, não tem nenhuma instituição que censure. É a questão de se você fala, você tem que ser responsável pelo que você fala. E se aquilo incomodou, você tem que lidar com o incômodo do outro que está dizendo que aquilo incomodou. O problema é que a pessoa quer falar o que ela quer e não quer ser incomodada. O simples fato de ter o incômodo, ela já vê como um cerceamento, quando na verdade o que a gente está dizendo você precisa respeitar outros grupos, você precisa mudar o seu olhar sobre outras coisas, você não vive sozinho no mundo e é necessário que a gente tenha minimamente respeito por outras subjetividades. Né? Quer dizer, talvez sempre tenha incomodado, mas nunca quem estava incomodado conseguia falar, né? Agora tem um movimento de falar, se posicionar e falar, não, isso quem não está é no legal. poder diz que está sendo cerceado na sua Exato. fala, quando nunca, né? A gente sequer tem poder de cercear nada. É justamente toda mudança, ela causa conflito, ela é incômoda, ela dói, faz parte do processo de humanização, de evolução da pessoa. Ela vai ter que passar por isso, né? O problema é que ela ainda quer manter as coisas como estão, né? Então se incomoda com essas narrativas de mudança, né, que acho que os movimentos sociais vêm trazendo. Eu acho que algumas pessoas não estão acostumadas a serem questionadas, né? Não estão acostumadas a verem que a sua palavra, a acreditarem que a sua palavra pode causar um dano, pode violentar outros grupos, né? E quando tentam trazer isso à consciência da pessoa, a primeira reação é negar e tentar se defender e criar uma couraça, né? Mas era só brincadeira, né? A pessoa se defende mas eu tenho até um amigo assim, negro, não sou racista, as desculpas que a gente escuta, assim. Agora, eu queria falar um pouquinho da questão da... A Amara deu uma visão muito otimista, que eu até fiquei feliz, né? Não, mas né, tá mudando, agora né, a gente questiona mais, na década de 80 a gente não questionava. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem algumas questões aparecendo aí, talvez na resposta, né, a esses questionamentos, e algumas questões até ligadas à educação. Então, por exemplo, tem um projeto agora em debate no Brasil que tenta impedir as escolas, proibir as escolas que falem sobre gênero. Que é um tema, enfim, abordado, que já é abordado em algumas escolas de várias maneiras. Até recentemente a gente teve uma questão sobre gênero bastante que chamou a atenção no Enem. Quer dizer, tem um movimento aí de resposta. Como que vocês veem isso? Isso é preocupante? Bom, a Djamila estava colocando, né, que se a gente está incomodando, sabe, é um sinal de que a gente está tendo força, né, está tendo voz, né? E isso, eu considero que se está sendo necessário criar um projeto de lei para dizer isso, é porque tá já difícil acreditar que essa noção está tranquila, né, de que gênero não precisa ser discutido na escola, que escola não pode, não só não precisa, mas como não pode discutir gênero, né? Então, e discutir gênero é o quê? Discutir gênero é expor, escancarar, né, essas violências todas que determinados grupos da sociedade vivem e outros não, sabe? Então, gênero não é simplesmente a forma como a pessoa se entende. Gênero é pensar para onde as violências se dirigem, né? Então, qual o grupo que é violentado, qual o grupo que violenta, né? E pensar de que forma isso vai se alimentando, né? Gênero é uma característica, uma questão analítica da sociedade. E poder discuti-la é poder falar sobre criação para fragilidade, sobre assédio na rua, sobre o direito que a pessoa se dá de assediar o outro, de mexer com os medos que a outra pessoa tem ao estar andando sozinha e você chega lá e dá em cima dela porque você acha ela bonita. Vocês têm esse direito de brincar com os medos que a outra pessoa tem, né? Então, gênero tem a ver com todas essas microviolências que é possível se cometer sobre outra pessoa sem, muitas vezes, que você se dê conta ou acredite que você deva
transformar a sua atitude, né? O que eles chamam de ideologia de gênero, né? Que eu acho bem peculiar, porque já existe uma ideologia de gênero, né? É justamente a ideologia que a cada 5 minutos uma mulher é agredida, país onde mais se mata travestis e transexuais no mundo, cada 11 minutos a mulher é estuprada. Já existe uma ideologia de gênero posta, né? Quando a gente quer estudar esses temas nas escolas, é justamente para a gente combater essas violências que estão postas nessa ideologia dominante, né? E acho que esse incômodo é justamente por isso, porque a gente está dizendo que a gente não quer mais que as nossas violências sejam naturalizadas, porque esse é o grande problema de não debater esses temas, porque se naturaliza essas violências, as pessoas acham que é natural, que é normal, que o fato dele passar a mão na mulher é porque é o instinto dele de macho, né? Então, acho que esse incômodo é justamente por isso, porque quando a gente começa a desnaturalizar essas violências, mas eu acho que esse processo de precarização da educação pública no Brasil é um processo que já vem acontecendo há muitos anos, né, em vários sentidos, e agora essa é mais uma forma de não avançar, né? E engraçado que na questão da Lei 10.639, que é a lei que inclui a obrigatoriedade do ensino da história africana afro-brasileira nas escolas, não existiu tanto barulho como na questão de gênero. Mas apesar dessa lei ela ter sido criada em 2003, né, que alterou a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, ela também não é aplicada da forma como deveria. Né, ela acaba ficando iniciativas de alguns municípios ou de alguns professores, então também o fato de ter a lei não significa, existe mais um trabalho ainda, que é lutar pela efetividade disso. Né? Muitas vezes as escolas acabam ensinando, não por causa da lei, mas porque o Enem, muitas vezes, que novamente, né, o exame nacional acaba cobrando questões ligadas à história da África, então a escola meio corre atrás para garantir que os alunos vão bem no Enem. Né? Para eles terem um índice bom de aprovação, né? Mas acho que a questão, por exemplo, do Enem da Simone de Beauvoir, que gerou aquela confusão tremenda, e que para mim foi muito assustador ver a reação de algumas pessoas em relação a ela, porque eu sou estudiosa da obra dela, e as pessoas falaram vários absurdos, assim, que você fica, gente, mas as pessoas sequer leram a obra dela, sequer tem a honestidade de ler para saber do que está falando. Então, acho que, mas também gerar esse barulho todo é positivo, né? Acho que é sinal que a gente está conseguindo tensionar, como diz Angela Davis, tensionar esse sistema. Né? E aí, às vezes, a gente acha que o vestibular está sendo um elemento de transformação do ensino médio, fundamental, né? Mas a gente não percebe muitas vezes também o quanto o vestibular pode ser nocivo também, claro. Né? Nesse sentido de, por exemplo, a lista da USP e da Unicamp, sabe? 10 autores na USP, uma mulher, sabe? Então, na lista de livros obrigatórios para o vestibular, né? E 12 na Unicamp e uma mulher. E a mulher que está lá nem é um livro inteiro, é um conto da Clarice Lispector. Sabe? É ridículo, sabe? De pequeno. E aí você pega todas as pessoas ali, né? A única pessoa que você pode chamar de autor negro ali é o Machado de Assis, que é uma questão que está em disputa ainda, né? Eu sinto que o movimento negro está tentando trazê-lo, afirmá-lo como um escritor negro, mas existe também um monte de resistência, né, da crítica literária, da sociedade em aceitá-lo como negro, né? Pensar que o maior escritor brasileiro foi negro. Então, ou seja, mesmo quando colocam escritores africanos, colocaram escritores brancos, né? Mia Couto, Pepe Tela. Né? É muito interessante isso, né? Então, quer dizer que o próprio ambiente, que deveria ser um ambiente, né, de reflexão, né, de estimular, da universidade, né, que deveria fazer quem está tentando ingressar ou ingressando deveria pensar nessas questões, acaba mantendo o padrão, né, esse padrão estabelecido que a gente questiona. Sem dúvida, e mesmo quando a gente entra na universidade, né, eu estudei filosofia, só estudei autores homens brancos europeus, eu não estudei nenhuma filósofa durante a minha graduação. Eu estudei Simone de Beauvoir por conta própria, fui estudar outras filósofas porque eu fui correr atrás, trabalho de fora para dentro, tive que ir para fora do Brasil, pesquisar fora, encontrar outras pesquisadoras nos Estados Unidos, na Argentina, porque aqui não tinha, né? Então, para mim foi uma surpresa quando eu tive aula sobre Sartre, e aí o professor que dava Sartre, eu falei, ele deu Sartre, talvez ele conheça Beauvoir, né, e tal. E aí eu fui perguntar, ele, não, nunca li. E é assim, nunca li. E aí você fala, mas por que não? Não tem nenhuma ideologia por trás, é só porque a gente não leu, né? E ninguém quer assumir esse debate do porquê, né, de um termo até que a gente usa do epistemicídio, que é o assassinato das nossas produções intelectuais, das nossas áreas de conhecimento. A gente chega na universidade e a gente não tem acesso. Vestibular já é um mecanismo excludente, né, de acesso à universidade, inclusive, mas infelizmente ainda existe.
E dentro desse sistema a gente ainda se depara com esse tipo de produção pautada no olhar branco, masculino e europeu. Você mencionou agora há pouco a Angela Davis, né? A gente teve a obra dela traduzida agora, depois de décadas, né? Começou a ser traduzida, 36 anos. Um livro que até você escreveu o prefácio, né? Sim. E o que a gente pode aprender dela, assim? Eu sei que você, enfim, trabalha muito, né, com a obra dela. O que a gente pode aprender do quão é atual o que ela está? A Davis ela tem uma produção vastíssima, né? O Mulheres Raça e Classe, que foi o livro traduzido, a edição brasileira, ano passado. Também fruto também de brigas, né? De chegar na editora, eu e outros autores, olha, tem que publicar, né? Nada é fácil. Porque ainda tinha esse mito de que escritoras negras não vendem, essas questões. E ela foi um dos livros mais vendidos do ano passado, né? E o livro mais vendido da editora do ano passado inteiro. Vendeu muito. Tanto que agora, esse ano, estão traduzindo, já traduziram um outro dela, acabou de sair, há uns 2 meses, um mês atrás. É um livro de contos dela, contos, mas na verdade são artigos, na verdade. É sobre várias questões, cultura e política. E acho que a Davis, ela esteve no Brasil recentemente, foi um estrondo, esteve na Bahia. Eu acho que ela traz um pensamento muito importante de que, e vivo, né? Porque ela é uma acadêmica, mas não é essa acadêmica de gabinete, né, fechada, é uma que está pensando o mundo, não está alheia às coisas que estão acontecendo no mundo. Passou a discutir a questão trans, por exemplo, e fala, nas outras obras não discutia porque ainda não era uma questão para mim, mas hoje fala sobre essas questões. Legal. Mas eu acho que ela nos ensina que a gente precisa pensar um novo projeto de sociedade. Acho que a gente está muito viciado, enquanto movimento, de ficar pensando só numa pressão que lhe diz respeito, né? E ela traz um debate de que a gente precisa de novos marcos civilizatórios, né? E que o que a gente vive hoje na sociedade, a gente não pode falar que é uma civilização, né? A gente pode falar que é uma barbárie diante de todos os números de violência que a gente tem em relação a grupos historicamente discriminados. Mas acho que o que ela reforça isso, essa importância da gente pensar um projeto de sociedade, da gente pensar novas formas de sociabilidade, né? E não reforçar o tempo inteiro essas lógicas. Inclusive, para nós militantes, nos coloca no sentido de ampliar a nossa visão do que a gente entende de que é, de fato, as lutas políticas. Vai um pouco na linha do começo da nossa conversa, né? Que não existem causas separadas, né? Eu sou feminista e ponto, você tem que trabalhar por uma mudança da sociedade como um Exatamente, que todo. Significa dizer que você não dá para ser feminista e ser a favor da redução da maioridade penal, não dá para ser feminista e não se engajar na luta antirracista, não dá para ser feminista e não discutir os impactos da reforma da Previdência, da reforma trabalhista na população. Então, é dizer que tudo nos interessa enquanto feministas, porque a gente está pensando uma outra sociedade, que não dá para a gente achar que pensar o feminismo é só pensar a questão da mulher, especificamente, necessariamente. É claro que a gente quer ser o sujeito que está ali pensando, protagonizando esse debate, porque historicamente não estivemos, mas, sobretudo, pensando outras formas de sociabilidade e não de maneira restrita, né? Então, é pensar que não dá para ser feminista e ser transfóbica, né? Então, a gente precisa ampliar o que a gente entende por feminismo, né? Uhum. Interessante, a gente estava conversando, a Mariel, ela falou, em algum momento ela falou assim, estava mencionando uma pessoa, falou, essa pessoa me aceitou como trans, me aceitou como feminista, né? Uhum. Como que é isso, assim, isso acontece, quer dizer, você vai até um ponto, passou desse ponto, já... A universidade é cheia dessas pegadinhas, né? Então, lidaram super bem com a minha transição de gênero, mas eles têm um problema muito sério em aceitar engajamento com movimentos sociais, porque eles acham que isso é perda de tempo, isso faz com que você seja pouco produtiva, sabe? Não importa se eu publiquei 2 livros, se eu publiquei um monte de artigos na área de gênero, mas não publiquei tanto sobre o meu objeto específico do doutorado, né? Então, o que eles querem é que eu fique lá sentada, pensando de forma deslocada do restante do contexto todo, né? Aquela obra que eu escolhi estudar e que aprovaram que eu estudasse, né? Que me deram uma bolsa para estudar. E hoje eu tenho essa impressão de que dão bolsas, né? Escolhem os melhores projetos. O
critério para selecionar os melhores projetos é os que estão fazendo demonstrações gratuitas de inteligência, né? Então, tentativas de fazer algo que fique para os tempos, mas que não dialogue com o tempo presente, um conhecimento que serve só para a bolha, serve só para os iniciados, que reforça a ideia de que quem está que o muro que separa a academia da sociedade é necessário, então reforça esse abismo que se cava entre esses dois espaços, né? E, de repente, quem está dentro da universidade e quer começar a construir um conhecimento que vaze esses muros, que dialogue com a sociedade, que convide a sociedade a questionar esse conhecimento que está sendo produzido, porque esse conhecimento pode ser usado para fins muito perversos e violentos, né? Aí a universidade não dá conta, né? Aí a universidade começa a te boicotar, vem para cima de você, né? Então, me aceitaram como trans, porque como trans em si, não sozinha, eu só ali, né? Não causava grandes conflitos, né? Mas a partir do momento que eu me coloco como feminista, como militante, e começo a questionar algumas posturas existentes, né? Ali no departamento, ali no instituto, na Unicamp própria, aí isso começa a ser motivo de... Tive que trocar de orientação, né? A pessoa que me orientava, tive que sabe, juntar todo, me preocupar com a possibilidade de ser expulsa do programa, né? Então, ou seja, as pessoas ali querem continuar, e eu estou falando das pessoas mais inteligentes que eu conheço, né? Porque as pessoas mais inteligentes também podem ser muito coniventes, podem compactuar com esses discursos que mantêm a sociedade como está, que mantêm grupos às margens, né, embaixo do tapete. Isso eu acho que foi uma das coisas mais perversas de descobrir, né? As pessoas mais inteligentes que eu conheço podem estar, sim, produzindo um discurso que mantém a sociedade do jeito que ela está. Uhum. E toda essa sua transformação aconteceu durante o seu doutorado, sim, né? Sim, faz 3 anos e meio, assim, então... É o meu doutorado que faz 4 anos e pouco que começou. Então, eu entro no doutorado, entro com um projeto, né, estudar a obra de um grande autor, James Joyce, e de repente eu percebo que meu projeto servia para reforçar a ideia de que o Joyce é um autor para ser estudado e não lido, um autor para ser objeto de investigação de especialistas e não da sociedade de forma mais ampla. Percebia que o meu projeto reforçava essa ideia e quando começo minha transição, entro em crise com esse projeto e agora estou tentando fazer com que o meu projeto aumente a legibilidade da obra, faça com que a obra possa circular em mais espaços e não ficar restrita àquele universo de pequenos iniciados, né? Porque a universidade gosta disso, né? De produzir conhecimentos para a bolha, só para o grupinho ali, né? E da visão da ciência um pouco imparcial, né? Como se a sua própria vivência, a sua história, ou a história de quem está ao seu redor não afetasse sua pergunta, por exemplo, no doutorado, seu objeto de pesquisa, né? Não, produzir um texto, né, que dialogue com o seu tempo faz com que o texto fique datado. E intelectuais têm horror a textos datados, né? Então eles preferem abstrair, assim, produzir grandes abstrações e a posteridade me julgará. Não, e defender também essa neutralidade epistemológica, né? Que é, por exemplo, Simone de Beauvoir, várias autoras que refutam isso, né? Essa questão da ciência neutra que eles colocam. O próprio Bourdieu fala que a neutralidade, a ciência neutra é uma ficção interessada. Então, eles dizem que é neutro, mas é impossível ser neutro. Então, a gente defende mesmo que não existe essa neutralidade epistemológica, não tem como você não levar para a sua pesquisa muitas das coisas que você, dos valores que você tem. Então, a gente incomoda também por isso, porque aí eles vão dizer que o que eles fazem é ciência e o nosso é militância. Ou a gente é um acadêmico, como eles gostam de chamar, um intelectual precário, um acadêmico não tão bom, porque a gente, de fato, já assumiu essa postura de que não existe neutralidade. A Simone de Beauvoir, quando lança O Segundo Sexo, foi extremamente atacada por todos os lados. O livro foi para o índice da Igreja Católica, vários filósofos da época a criticaram, a atacaram, e porque ela tomou posição. Eu vou estudar, vou fazer uma filosofia da condição feminina e, para isso, você precisa, não tem como você se afastar da realidade concreta, da realidade vivida da mulher na sociedade, né? Então, também tem esse incômodo por isso, porque eles acham que o fato da gente ser militante, ou o fato de, nas nossas pesquisas, a gente abordar questões que dizem respeito que dialogam com a sociedade, é uma pesquisa menor ou é menos científica, né?
Interessante que a Angela Davis ela acaba virando uma acadêmica mais renomada depois do processo dela militante, depois que ela foi presa, né? Que é mais ou menos o contrário do que a gente vive aqui, né? Sim, porque na época ela já tinha ido estudar na Alemanha, ela foi orientada do Marcuse, ela é doutora em filosofia, estudou na Sorbonne, mas aí depois que ela volta para os Estados Unidos, se engaja na luta antirracista lá, depois foi presa, o que aconteceu, que ela ganha essa visibilidade. Mas mesmo assim a academia aqui no Brasil ainda não reconhece a produção da Angela Davis. Ela é tratada como a ativista, o que não tem problema nenhum ser ativista, né? Muito pelo contrário. Mas a gente não estuda a Angela Davis nas faculdades de filosofia, por exemplo, né? A gente não estuda a obra dela. Como filósofa, como uma pessoa doutora em filosofia, por que a gente não estuda a obra dela? É um questionamento que colocam ela num lugar de menos por ela ser uma mulher que se coloca, né, que tem lado e que faz a luta política. Né? Falar em obra, eu queria que a Mara contasse um pouquinho a história do seu livro. Bom, é isso, né? Começo da minha transição e estava no começo do doutorado também, né? Então, e era interessante que naquele momento, sabe, eram 5 pessoas trans na Unicamp, 5 pessoas trans no universo de 30 mil alunos. E por mais que existissem pessoas ali que estivessem do nosso lado, que dissessem, né, te apoio, tô com você, te admiro, né? Aquelas pessoas não sabiam as coisas que a gente vivia. E ser ser sujeira estatística naquele espaço era algo que me amedrontava e que de alguma forma me incomodava muito. Né? E aí, o outro lugar onde existiam travestis em grande maioria na sociedade, a gente vai, então, Campinas, né, Unicamp, 5 em 30 mil alunos, e a gente vai para o Jardim Itatinga, que é o bairro da prostituição da cidade. E lá, 2.000 trabalhadoras sexuais, 100 são travestis. E 100 pode parecer um número pequeno, mas é 5%, né? 5% é uma pessoa a cada 20. E se esse fosse o número da sociedade, todo mundo teria convivido com uma travesti em algum momento. Né? Lá, a gente estava na rua, lá era a maioria de travestis na rua. Pessoas que vivem, sabem o que é transfobia, que sabem o que é construir um corpo, que é pensar um corpo para além daquilo que seu corpo produz, né? Sabem o que é ter que lutar contra o próprio corpo, lutar contra a própria imagem, lutar para poder ser lida da forma como você se vê, né? Isso tudo, então, me fez, de alguma forma, querer estar ali, né? Ali eu me sentia um pouco mais dentro de um grupo, né? Ali era meu grupo. E começo, então, junto com elas, a me prostituir, queria juntar dinheiro, eu queria estar ali perto, eu queria entender um pouco desse lugar que me aterrorizava, sabe? Tinha muito medo de um dia perder meu doutorado, de começar minha transição e ser expulsa de casa, e aí ter que da noite para o dia estar ali. Então, eu queria lidar com esse medo e começo a lidar com esse medo escrevendo um blog sobre as minhas experiências, sobre o meu dia a dia, sobre como é que é estar ali na rua, como é que é estar ali seminua, mesmo que esteja frio, mesmo que esteja chovendo, mesmo que esteja muito calor, como é que é lidar com esses olhares dos homens, como é que eles nos tratam antes e depois do programa, antes e depois de pagar, né? E para que as pessoas pudessem olhar para profissionais do sexo, trabalhadoras sexuais na rua e pensar outras narrativas sobre os nossos corpos, que não somente pessoa sem caráter, pessoa sem moral, né? Vida fácil. Eu queria que imaginassem as dores que a gente vive ali, as violências que a gente vive ali. E começo a escrever esse blog e uma editora vem e quis que eu publicasse esse blog em livro. E aí é isso, sabe? Acho que um pouco da história vai por esse caminho, assim, né? É interessante que a Unicamp tem alguns trabalhos, né, sobre alguns trabalhos acadêmicos, dissertações e teses, só que não com essa entrada, né, com essa vivência que você deu, novamente, que não é a ciência imparcial, né, vem do objeto de longe. Você chegou lá e viveu aquilo. E é interessante, olha só, eu produzi esse livro, né, e eu sou considerada improdutiva para o meu departamento. Só que esse livro já motivou um monte de teses que começaram, um monte de artigos, ou seja, alimenta a maquinaria da produção científica, né, mas eu sou considerada improdutiva, né. Esse livro em si só ele não é o suficiente para me dar um caráter de alguém que produz conhecimento. Embora ele esteja sendo estudado em vários espaços, é leitura obrigatória já em várias disciplinas de antropologia, por exemplo, né? Então é esquisito, né? O que é militância, o que é conhecimento de fato, né? O que a ciência considera conhecimento é o conhecimento tradicional, né? Um artigo científico numa revista ou, enfim, um livro com uma metodologia distanciada. Né? Eu escuto muito isso, porque eu não atualizo meu Lattes faz uns 3 anos, assim, morro de preguiça de atualizar Lattes, atualizei recentemente que eu defendi o mestrado, eu não faço questão
dessa coisa. E às vezes as pessoas ficam, mas qual que é a sua produção acadêmica? As pessoas ficam muito preocupadas. Só ano passado eu escrevi 3 prefácios de livros, escrevi artigos para várias revistas, participei de várias conferências, porque eu não coloquei no Lattes. Então ela não fez, mas cadê que eu não estou vendo? Então as pessoas estão muito preocupadas com isso e a gente está muito mais preocupada em fazer outras coisas, ou porque a gente tem um pouco mais de visibilidade, porque é midiática, então não produz, quando na verdade a gente está produzindo de várias formas, mostrando que existem vários saberes. E é justamente isso, eu não faço a mínima questão também de ser colocada naquele padrão, assim, não me incomoda nem um pouco, porque que bom, porque eu não queria mesmo ser essa intelectual que é uma mera reprodutora de um discurso, uma mera reprodutora de um autor, mas que não pensa, não reflete, não transcende, né? Eu acho que as normas estabelecidas. Eu queria falar um pouquinho sobre um tema que a gente passou, mas não aprofundou. O Ministério da Saúde acabou de lançar um relatório que mostra que o Brasil tem 10 casos de estupro coletivo por dia, né? Que é um número super gritante, tem variações regionais, acho que Roraima é o estado que mais tem, mas é completamente assustador um dado como esse, né? Então a gente pega um relatório desse, a gente inevitavelmente fala de cultura de estupro, e aí surgiu todo um debate depois desse relatório, quer dizer, não, as mulheres têm que andar armadas, não sei o quê. Quer dizer, quanto que isso, a questão da cultura do estupro, eu sei que a Djamila fala muito sobre isso, né? O quanto que afeta chegar nesse ponto, nesse nível de violência tão assustador, como é um caso de um estupro coletivo, e a gente ter 10 por dia no país, né? Que é quase 1 a cada 2 horas. Que é assustador, né? Acho que são dados que mostram o quanto que as lutas feministas são necessárias, né? Então, quando as pessoas falam que isso é mimimi, né? Isso a gente está vivendo na prática e historicamente, né? A cultura do estupro que tem uma ligação direta com o processo de colonização, a forma como as mulheres negras vêm sendo estupradas historicamente nesse país, e o quanto que essa violência ela é naturalizada ou a mulher é culpabilizada por ela. Então mas você, que roupa que você estava, mas você estava andando em tal lugar, e que impede, cerceia o direito da mulher, o direito à cidade da mulher. Muitas de nós não andam na rua, não tem o direito à cidade, porque a gente tem medo da violência em relação aos nossos corpos, né? E o quanto que isso está extremamente naturalizado. É necessário o homem entender que o assédio, chegar e falar, gostosa, já é uma violência, inclusive que nos assusta, nos dá medo de estar em determinados espaços, mas o que mostra o quanto que a mulher não é tratada como um sujeito, quanto a nossa humanidade não é reconhecida, a gente é tratada como um mero instrumento de prazer masculino, um mero objeto, uma coisa, e não um ser humano. Falta muita alteridade ainda para os homens entenderem a gente enquanto sujeito, mas isso só acontece através de um processo longo de educação, de transformação de mentalidade. Eu não acredito no punitivismo como uma saída que vai mudar isso. Eu acho que, obviamente, que a Lei Maria da Penha é importante, eu acho que a Lei do Feminicídio é importante, eu não vou julgar aqui os instrumentos legais, mas eu acho que eles são muito limitantes porque eles não resolvem a questão, né? E a gente sabe quem é o público nesse país, que é o público preferencial da polícia. A gente vive num país de hiperencarceramento em massa, então a gente precisa fazer uma discussão mais profunda para além do punitivismo, até porque quais são as mulheres que acabam tendo acesso à justiça, né? A grande maioria das mulheres vulneráveis acabam não tendo acesso à justiça. Mesmo com a Lei Maria da Penha, que fez 11 anos, fez 12, né? Nos últimos 10 anos, diminuiu o assassinato de mulheres brancas, mas aumentou em 54,8% de mulheres negras. Então, mostra o quanto que ainda falta um olhar étnico-racial na hora de pensar essas pesquisas, essas políticas, o quanto falta a gente pensar para além da lei, que a gente precisa pensar em como criar redes de apoio e assistência a essas mulheres para além da questão do punitivismo, porque muitas mulheres de periferia não vão até a polícia, né? Porque é a mesma polícia matando os filhos dela, é a mesma polícia que entra nas comunidades delas, causando terror ali na comunidade. Então, acho que só pensar pelo aparato legal, acho que não é a saída. Ele é muito limitante. Então, acho que a gente precisa, de fato, continuar lutando, incidindo para que, de fato, a gente consiga trabalhar esses temas na educação, discutir isso na mídia, porque muitas vezes as pessoas acham que é perda de tempo em a mídia, porque a gente não deve falar em determinados lugares, e o quanto que a mídia comunica as pessoas.
muito, mas muitíssimo, um poder absurdo, inclusive de criar novas imagens de mulheres, criar novas imagens de não reificar o tempo inteiro aqueles mesmos papéis para as mulheres, aqueles mesmos estereótipos. A gente tem que continuar cobrando, sim, da mídia, continuar lutando pela democratização das mídias, porque infelizmente acaba sendo um monopólio na mão de alguns poderosos, mas enquanto não vem, enquanto também que a gente pode ter estratégias de incidir nisso. Porque às vezes que eu fui a programas de muita circulação, a resposta é assustadora. Eu não sabia que isso era violência, eu não sabia onde procurar ajuda, e as pessoas realmente não sabem. Então, a gente vive numa bolha feminista, muitas vezes a gente acha que todo mundo sabe, né? E a maioria da população ainda não tem acesso, muitas vezes, a esse discurso. Quanto que é necessário a gente também criar estratégias para ampliar esse discurso. Amara, você percebe isso? Eu queria que você complementasse um pouco a nosso diálogo e queria saber se você percebe essa mudança. De repente, hoje você sente mais medo, você falou um pouquinho da sua experiência para o seu livro, mas andando na rua, se você sente mais medo, como que é isso? Eu tenho essa percepção de que o assédio, por exemplo, toda essa violência que a mulher sofre no ambiente público, né, fora de casa, existe algo de uma tentativa de controle, e um controle que passa por um enlouquecimento, sabe? No sentido de que quando ela sai de casa sozinha, então ela vai ter que se preocupar com a roupa, o lugar onde ela está, sabe? Por onde ela vai passar, né? E vai ter que lidar com todas aquelas agressões, aprender a criar uma couraça para lidar com todas as agressões que vão lembrá-la que o lugar dela é em casa, é fechada, ou com a proteção de um homem do seu lado, né? Mas quando a gente compara, quando a gente pensa, né, que a maioria das agressões, violência doméstica, violência sexual, acontecem no interior da casa, né, com pessoas próximas ou da família, ou da própria família, né? Então é como se na rua você vai estar a perigo, e aí então você tem que ficar em casa, mas em casa você também está a perigo, sabe? Então não existe lugar onde você se sinta confortável, ou você se sinta à vontade, ou você se sinta tranquila, né, segura, né? Isso é uma tentativa de enlouquecimento que é ótima para controle, né? Eu penso mesmo a questão da maquiagem, né? Então cobram que você reproduza um modelo, né, um padrão de feminilidade, de beleza, que você se esforce para caber lá. Então a beleza da perspectiva feminina é lutar contra o próprio corpo, né? Depilar-se, deixar o cabelo crescer, sabe? Passar maquiagem, adornos, apetrechos, tudo. Ao passo que a beleza da perspectiva masculina deixa o corpo do jeito que ele está, desenvolve o que o seu corpo já tem de potencial. Então, lutar contra o corpo e deixar o corpo como está. Inclusive, né? valorizar, né? O grisalho bonito. Sim, a pançudinho, né? A entrada, né? Então, e aí, tudo isso, né? Então, cobra de você a feminilidade, mas quando você reproduz esse modelo, é fútil, só pensa nisso. Aí se você não reproduz esse modelo, feia, baranga, não se preocupa não se cuida, né? Percebe? Tentativas de te enlouquecer, né? Tentativas de mostrar que não importa o que você faça, nunca vai ser o suficiente. Quando reproduz, sofre a violência, mas também você saiu toda desse jeito. Então, qualquer situação, a mulher vai estar a perigo, né? Então, isso é uma forma de controle, sabe? Isso é uma forma de tentar fazer com que ela olhe para as coisas erradas, inclusive, né? Ela não perceba de onde está vindo a violência, de onde está vindo essa estrutura toda que a vulnerabiliza, né? Para a gente fechar aqui a nossa conversa, que está ótima, mas a gente tem um tempo, eu queria saber se vocês imaginam que um dia esse debate não vai ser necessário, que a gente vai chegar a um ponto, a uma sociedade em que a gente não vai ter que mais debater gênero, raça, questões de minoria, que isso não vai ser uma questão. Vocês imaginam que a gente vai chegar num ponto desse? Eu acho que a gente luta para que a gente um dia não tenha que discutir, mas eu acho que ainda é um caminho muito longo. E a Angela Davis fala que as mudanças, o que a gente luta hoje não é para nós, né? Para outras gerações. Talvez eu não vá ver, mas a geração da minha filha ou as outras gerações vão viver mudanças que foram construídas a partir de outras gerações. Isso, entre nós, o feminismo negro, tem muito essa questão da gente entender que esse caminho ele não foi construído agora, a gente não está inventando a roda, tem toda uma trajetória de luta de muitas pessoas que vieram resistindo e resistindo para que a gente estivesse aqui hoje. Né? E citando uma outra autora negra, que é a Audre Lorde, ela fala: a revolução não é algo que acontece de uma vez, né? É algo que vai sendo construído. Eu acho que o importante é a gente ir construindo, independente se quando que a gente vai conseguir enxergar isso ou não, mas eu acho que é a gente seguir fazendo essas mudanças, porque
A gente só está aqui hoje também porque muitas também fizeram isso antes. E acho que é não perder isso de foco, é fazer o que a gente acredita e seguir fazendo, né? Acho que não tem outro caminho. Algo em mim quer acreditar que as mudanças que a gente está impondo à sociedade são irreversíveis, mas quando a gente olha na história, a gente vê que vários momentos, sabe, fico pensando, por exemplo, a virada do século XIX para o XX, Berlim era uma cidade que lidava muito bem com a diversidade sexual, né, com LGBTs, né, e algumas décadas depois vem o nazismo, né, vem campos de concentração, com campos de concentração, inclusive alguns focados na população LGBT. Né, então, ou seja, foi possível se transformar uma realidade em outra em décadas, né? Mas de alguma forma, fico pensando na condição da mulher, né? O que era mulher? Mulher é o que ela é capaz também numa sociedade, né? Mulher significa o que ela é, até onde ela pode ir, né? E isso vai se transformando com os tempos, né? O que era mulher para minha avó, que nasceu quando ainda mulheres não podiam votar, é diferente do que é mulher para quem nasce hoje e já viu uma mulher ser eleita presidente, né? Então, de alguma forma eu quero acreditar que essas mudanças são irreversíveis, mas sempre com aquele medinho de que pode aparecer uma conjuntura drástica, violentíssima, capaz de reverter todo esse progresso, toda essa transformação que está indo pela base. Acho que a gente está indo pela base. E, o contragolpe está vindo de cima, né? Está vindo violento de cima, mas a gente está indo por baixo aqui, conquistando o nosso lugar na sociedade, nosso direito de existir. Ainda podem ter alguns soluços, mas a gente está seguindo. Né? Legal. Muito obrigada pela conversa. Foi maravilhoso.